Lá muito atrás, no início dos tempos, as pessoas, os casais naquela época, adquiriam muitos filhos. Era 25, 30 filhos. Até porque naquele tempo não existia rádio, não existia televisão, não tinha divertimento nenhum. E acho que um pouco é por causa disso, essas coisas que não existiam, contribuía também para as pessoas adquirir uma família grande, muitos filhos. E desde a fundação dos tempos, que existe pessoas ignorantes, sem conhecimento, e existe pessoas também, desde aqueles tempos, pessoas sábios, pessoas muito sábios. E desde a fundação do mundo, que existe pessoas que têm facilidade de aprender as coisas. E desde a fundação, desde quando o mundo foi mundo, que também existe as pessoas que têm dificuldade de aprender as coisas. E falar em família grande, adquirir muitos filhos, esse quadro nos dias de hoje mudou muito. Nesses novos tempos, nesse mundo moderno que vivemos, a pessoa não passa de 3 filhos. Quando o casal adquire muito, é 3 filhos. Não passa disso. Adquiriu 3 filhos, já vai parando por aí. Até porque a vida hoje em dia é muito difícil, né, amigo? E eu, toda a vida, desde o tempo de criança, que eu gostei muito de ouvir contar história. E uma certa ocasião eu ouvi um cidadão contar uma história de uma pessoa, o homem da bicicleta. Esse homem, ele vivia do serviço pesado, e o serviço pesado é ingrato. O serviço pesado, a pessoa trabalha muito e ganha muito pouco. Esse homem era uma pessoa muito trabalhadora, mas nunca passava do que comia e bebia. Até porque ele vivia do pesado, e como eu já disse, quem vive do pesado ganha muito pouco. E também ele adquiriu muitos filhos. Ele tinha, entre homem e mulher, ele tinha 27 filhos. E naquela época, a maioridade dos filhos era 20 anos. Hoje é 18, né? Mas naquele tempo, os pais tinham que zelar dos filhos até 20 anos. Aí com 20 anos ele começava a andar com as próprias pernas. Tomava cada um seu destino. E esse cidadão tinha 27 filhos. Apesar que os mais velhos vai casando, mas quem tem uma manadona dessa, sempre tem uma manadinha de menino pequeno. E ele vivia numa vida muito sofrida, porque vivia do pesado, e para trabalhar para zelar de uma meninada dessa não era muito fácil. E ele era do tipo de pessoa que tinha dificuldade de aprender as coisas. E todo dia cedo ele punha a enxadinha dele nas costas, enchia a cabacinha de água e ia para a rocinha dele. Ia a pé e voltava de tarde a pé. Chegava de tarde cansado. E um amigo dele viu ele com aquele trabalhão todo, aquela dificuldade toda, ficou com dó dele. E naquele tempo já tinha surgido bicicleta. A ciência já tinha inventado a bicicleta. E aí o amigo dele ficou com dó dele, comprou uma bicicleta novinha e entregou para ele, que era para ele ir para a roça. E aí ele ficou tão alegre, tão satisfeito, que pensou e falou também. Pensou e falou: eu vou aprender a andar nessa danada é hoje mesmo. O dia que ele ganhou a bicicleta. E
montava de um lado, caía do outro, tornava a montar de um lado, caía do outro. E a bicicleta tem dois braços virados para trás, que é onde a pessoa segura para poder tocar ela, fazer ela andar. E ela tem dois pezinhos que ficam um para cima e outro para baixo, um de um lado, um pezinho de um lado e outro do outro, que aquele pezinho ele roda. A hora que um vai para cima, o outro vai para baixo. A hora que o outro vai para baixo, o outro vai para cima. E tem uma cordinha que parece que o pessoal fala de corrente, que é que puxa o pneu de trás. E de vez em quando, perdão, de vez em quando ele enroscava naquilo e era aquele trabalhão danado e não aprendia, chega, estava suado. E aí o vizinho dele viu ele com aquela labuta danada, pelejando para aprender a andar de bicicleta, mas não parava em cima da bicicletinha dele que ele tinha ganhado. E aí o vizinho ficou com dó, pensou, eu vou ajudar o meu vizinho a aprender a andar de bicicleta. E foi. E aí o vizinho teve uma ideia até boa. O vizinho segurou na garupa, na traseira dela. A traseira tem um tipo de um assentinho que eu já vi falar que aquele assentinho chama garupa. E o vizinho segurou naquele assentinho, naquela garupa e mandou ele montar. Aí ele montou, segurou nos dois chifres dela e o vizinho foi empurrando. E aí ele meio que tombava para um lado, meio que tombava para o outro, mas o vizinho firmava a bicicleta e deu para ir. E na rua da casa dele tinha na rua não, que ele morava na fazenda. Tinha uma estrada, a estrada que tinha uma meia descida, e chegou naquela descida, o vizinho empurrou a bicicleta e soltou. Engraçado, né? Quando a pessoa tem fé, tudo vai bem. Mas quando a pessoa perde a fé, meu amigo, aí a coisa desmorona. Foi o que aconteceu com esse homem tentando aprender de bicicleta. O vizinho foi empurrando a bicicleta e ele conseguiu até ir mais ou menos assim, meio torto para um lado, meio tombava para um lado, meio tombava para o outro. E o vizinho deu uma açoitada naquela bicicleta e soltou ladeira abaixo. E ele conseguiu equilibrar mais ou menos naquilo, mas eu estava com fé que o vizinho estava segurando na traseira dela. Quando ele percebeu que o vizinho tinha soltado, ele criou medo e caiu. Aí ele caiu. E não parava em cima daquela bicicleta de jeito nenhum. Mas com o passar do tempo ele acabou aprendendo mais ou menos, mas nunca aprendeu a andar exatamente direitinho. Era só mais ou menos, assim, meio calambiano. E conseguia ir para a rocinha dele, assim, andando mais ou menos, e assim mesmo. E o rastro da bicicleta, como diz o ditado popular, ficava parecendo cobra na areia quente. Toda cheia de curva de volta. E para chegar na rocinha dele, tinha uma ladeira muito longa. A ladeira até não era muito forte, mas era muito longa. E lá um certo dia, meu amigo, essa bicicleta dessa ladeira começou a ganhar velocidade. E eu não sei se o freio da bicicleta tinha dado defeito, ou se ele esqueceu, apavorou e esqueceu do freio. E eu sei que ele procurava toda maneira de parar aquela bicicleta e não conseguia. Segundo diz a história, ele procurava toda maneira de diminuir a velocidade e não conseguia. E a bicicleta foi só ganhando velocidade, só ganhando velocidade. E estava mais ou menos uns 80 já. E ele já era um senhor já bem de idade. E aí ele apavorou, danou para gritar socorro. Socorro, socorro, alguém está me ouvindo, me acude. E havia um cidadão que tinha ido na casa de um fazendeirinho tratar de uns certos assuntos. E vinha de volta para casa e escutou aquele pedido, aqueles gritos, pedido de socorro. E ele pensou, aquela pessoa deve estar passando muito apuro, porque gritar socorro apavorado do jeito que está gritando, eu vou ver o que aquela pessoa está precisando. O que está acontecendo com aquela pessoa. E foi. E
De longe ele avistou ele descendo na bicicleta, que ia descendo no pau e gritando por socorro. E ele falou, nossa, aquele companheiro vai cair daquela bicicleta, vai mandar a cabeça num pedaço de pau ou numa pedra e vai acabar morrendo. Eu vou ajudar aquele companheiro. E entrou por um atalho e saiu lá na frente. E ele pensando, que jeito eu faço para parar aquela bicicleta? E ele pensou, eu atravesso na frente dela e garro entre meio os dois braços dela e aí eu consigo parar. E foi o que ele fez. Pulou na frente da bicicleta e a bicicleta bateu nele, derrubou ele pro chão. O homem da bicicleta caiu com bicicleta e tudo também. E no ele cair, ele mandou a cabeça numa pedra e deu um corte profundo e aquilo estava sangrando muito. E o homem que pulou na frente pensou, agora deu. Esse companheiro vai acabar batendo com as 10. Esse sangue vai talhar aí dentro e vai dar um teto nele, vai acabar batendo com as 10. E eu não sei se foi sorte ou foi azar. Vi um cidadão da roça com a carroça. Vinha trazendo umas abóboras, raízes de mandioca que tinha colhido na roça e vinha trazendo para casa. E aí viu aqueles dois homens caídos lá, o homem que atravessou na frente da bicicleta e o bicicleteiro com a cabeça rachada lá da pedrada, da maiada que ele mandou a cabeça na pedra. E ele falou, olha, tem o seguinte, daqui a uns 30 quilômetros tem um fazendeiro que tem um jipe, e a cidade, meu amigo, a cidade era 90 quilômetros para chegar na cidade. E eu vou pôr vocês na carroça, a ideia do homem foi até boa. Eu vou pôr vocês na carroça e vou levar vocês lá no fazendeiro para ele levar vocês para a cidade, vocês ir para o hospital, porque esse companheiro que mandou a cabeça na pedra aí está suscetível ele morrer, porque está sangrando muito. E o homem que pulou na frente também tinha machucado bastante. E o cidadão teve uma ideia até boa, o cidadão, mas eu não sei se foi se isso foi sorte ou se foi azar. E ele vai subir na ladeira. E no chato lá em cima tinha a entrada que entrava para a fazendinha do fazendeirinho lá que tinha o jipe. E antes deles chegar alcançar o chato, essa a riata que marra no cavalo rebentou, e essa carroça desceu de farto. Esse cavalo já danou para dar coisa, escapuliu, saiu correndo, e foi aquele piseiro danado. E a carroça achou um buraco lá, bateu as duas rodas dentro do buraco, e encapotou não sei quantas vezes. E o homem que tinha mandado, o bicicleteiro que tinha mandado a cabeça na pedra, para completar ainda mais a história, para zangar ainda mais, ficar ainda mais pior, ele caiu de ponta, caiu de mau jeito, deve ter caído de ponta, de certo, quebrou o pescoço. Engraçado, né? Eu já vi falar que quando a pessoa quebra o pescoço, morre na hora. E esse homem da bicicleta, esse cidadão não morreu não. E aí o fazendeirinho falou, agora deu. E saiu correndo atrás desse cavalo, e vai, com muito custo conseguiu pegar esse cavalo. E isso foi cedo, na parte da manhã. E aí ele montou nesse cavalo e se mandou, que deu mesmo, que dava mesmo. E chegou lá, eram uns 30 quilômetros mais ou menos para chegar no fazendeirinho. Chegou lá, contou a história pro fazendeirinho. O fazendeirinho falou, não, vamos lá, é agora. Porque senão, do jeito que você está contando, que o senhor está contando aí, esse homem, esse bicicleteiro que mandou a cabeça na pedra, ele vai acabar batendo com as 10. É preciso dar um jeito de levar isso para a cidade. E foi, chegou lá, pegou aqueles dois homens, jogou no jipe e viajou a tarde inteira, viajou a noite inteira, foi chegar na cidade no outro dia cedo. E já foi aqueles dois direto para o hospital, um com a cabeça quebrada e o outro gravemente ferido. Que história, né? Que piseiro que essa bicicleta arrumou. E chegou lá, internou os dois no hospital. E o médico foi tratar primeiro do homem que tinha quebrado o pescoço.
para ver se livrava a morte e salvava ele. E acabou cuidando dos dois lá, ficou os dois lá internados. Um cuidando, um com a cabeça quebrada e o pescoço também, e o outro gravemente ferido. E o médico foi aplicar medicamento neles. Segundo o cidadão que contou essa história, ele disse que ouviu falar que nenhum dos dois não morreu, todos os dois escapou. E o bicicleteiro que tinha rachado a cabeça na pedra e quebrado o pescoço, sarou, mas ficou com o pescoço torto. O pescoço a cabeça dele não ficou alinhada não, ficou assim, meia torta para um lado. E aí, quando ele ia olhar de banda, olhar para trás, o pescoço não torcia pelo olhar não, ele tinha que virar o corpo inteiro, virar o corpo inteiro para poder olhar para trás, ou de lado. Engraçado, né? A gente, desde o tempo de eu criança, que eu gosto de ouvir contar história, e eu sou muito curioso para prestar atenção, eu não sei se é porque eu gosto muito de história, e esse cidadão me contou essa história, e vi esse cidadão contando essa história, e eu fiquei assim pensando, que tem história que 90% dela é aproveitada, ou seja, é verdade, e o resto, 10%, costuma ser história de pescador. Mas essa história desse homem da bicicleta, eu fiquei pensando, será? E eu fiquei assim pensando, será que eu acredito? Será que não? Será que isso é verdade? Será que isso é lenda? Será que isso tem calcinação de história furada? Mas a gente nunca pode duvidar de nada, porque tem cada história incrível que é verdadeira, né? A gente nunca pode duvidar de nada, porque afinal de contas, de tudo, pode acontecer nesse mundão velho de meu Deus, não é mesmo?